É, Bom dia, gente. Foi isso mesmo, Bom Érica. dia, Cláudia. Uhum. Bom Vocês dia. têm Bom alguma dia. dúvida? Podemos seguir? Querem que retome algum ponto? Acho que podemos seguir, né? Sim, também acho. Agora que eu estou olhando aqui, eu não coloquei a gravação. Eu coloquei, pode deixar, Tá. Silvia, pode deixar que eu coloquei. Não, eu digo assim, a gravação do encontro anterior, né? Ah, Agora que eu estou pensando aqui, acho que eu não coloquei. Acho que mandou sim. Mandou? Ah, então tá bom. Mandou. pessoal, vamos lá então. Qualquer dúvida, parem, tá? Fala assim, Marco, volta, vamos conversar. Eu acho que a proposta é que seja de diálogo, tá bom? Então, aqui é a psicanálise cura, trabalhamos em cima dele já, né? Que página que pararam? Seria a página 5, né? Psicanálise. O título é Psicanálise versus Psiquiatria. Tá. Só uma retomada aqui, né? Boa parte das instituições, ainda aqui no Brasil, elas não fazem uma distinção muito clara do que seria a psicanálise e a psicoterapia, tá? Então, por mais que nós tenhamos esses efeitos aqui observáveis a partir empiricamente verificáveis, a partir dessas pesquisas, nós não sabemos nem qual a psicanálise que foi aplicada, tá? Eu acho que isso é muito importante da gente colocar em suspensão isso, né? Suspensão no sentido de deixar isso sempre do lado ali, porque, veja, uma psicanálise lacaniana, ela é muito distinta de uma psicanálise kleiniana, por exemplo, né? Ou winnicottiana, que seja. E é bem distinto na maneira de concepção teórica, no manejo clínico, inclusive, e eu acho que isso é bacana de falar, nas condições para se pensar não apenas o tratamento em si, mas inclusive o fim do tratamento. Então, isso traz para a gente um problema que os artigos não colocam, na sua grande maioria, né? Não, né? Pelo menos dois. Primeiro, qual a diferença de uma psicanálise e de uma psicoterapia? Tá? A maioria dos artigos não colocam essa diferença. Alguns colocam. Né? Marco. Oi? Por que quando você citou Lacan aí você citou Winnicott e Melanie Klein, por que você não citou Freud? Porque, a princípio, a gente chama de psicanálise o tratamento inventado por Freud. Não, mas você disse assim, a psicanálise lacaniana difere muito da kleiniana e da winnicottiana. Sim. Mas não difere também do conceito de inconsciente de Freud? É diferente, né? Então, para alguns sim, para outros não. Tá bom, tá legal. Já me respondeu. Né? Mas a questão é ótima, né? Para alguns, a Lacan fez outra coisa, para outros não. Para alguns, inclusive, é difícil você chamar a psicanálise lacaniana propriamente dita, como se fosse uma só também, né? A gente tem que ter essa inteligência aí, né? Para alguns analistas, em especial grandes formadores de psicanalistas que trabalham na IPA, essa psicanálise lacaniana que nós aplicamos, que nós trabalhamos, não é uma psicanálise propriamente dita. Interessante isso, né?
E seria o que para a IPA, Marco? Veja, Érica, não é para IPA. Por isso que eu disse, para alguns analistas que formam analistas na IPA. E qual seria essa diferença? Tem nem ideia. Quando você fala do fim do tratamento para Winnicott e Klein, qual seria essa diferença? Daria para trazer? Olha, para Winnicott eu não sei muito bem. Agora, para Melanie Klein, seria você verificar com o seu paciente que ele elaborou as posições depressivas e esquizoparanoide, né, mais primitivas na relação transferencial com o analista. Dentro da IPA, você tem algumas grandes escolas, né? Uma delas, por exemplo, que é essa kleiniana, vai trabalhar um pouco com relação a isso. Outra vai dizer que o fim da análise seria o analisante se identificar ao ego saudável do analista, que para a gente já é um problema enorme, né? Porque o que seria o ego saudável? Se a gente está apostando na diferença radical, na alteridade, né? Seria um ego saudável. E para Lacan, o Freud ele é muito direto. Eu gosto disso nesse texto do Freud, Análise Finita e Infinita. Ele é muito direto. Ele vai colocando sobre as finalizações de um tratamento, né? O fim do tratamento. E ele fala assim que o tratamento acaba na prática quando o paciente, né, para de ir para análise. Aí a pergunta é, até onde ele chegou? Até onde ele deu conta de ir? Né? Em outro momento, Freud vai dizer que a finalidade do tratamento, em Construções em Análise, texto 37, ele é bem direto. É a suspensão do recalque. Quando a gente faz a suspensão do recalque, através da intervenção do analista, óbvio, a gente verifica que aconteceu uma associação livre. Houve uma associação ali. E nessa associação se chegou a um saber sobre alguma coisa que estava ali meio que emperrando, meio esquisita. Para o Lacan, Lacan vai dizer tal qual, acho que todos os grandes analistas fizeram isso, né? Lacan não foi diferente. Ele vai dizer que o fim da análise, pasmem, né, é a formação do analista. O que tem tudo a ver com a suspensão do recalque em Freud. Não é preciso ser um gênio para dizer que um analista é aquele que dá conta de se analisar. Mas a gente só dá conta de se analisar quando a gente consegue ter uma outra relação com o inconsciente. Suspender o recalque, né? Associar livremente entre essas ideias que normalmente a gente afastaria, negaria, não quer saber, né? Então nós temos uma outra relação com isso, que deixa as coisas um pouco mais interessantes, né? Marco, tenho uma pergunta. Você estava falando das escolas da IPA, né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, tem o JEP, e eu conheço alguns analistas dali. No caso, aliás, a formação do analista para eles se dá, tem algumas coisas bem rigorosas, né? Não sei como é em outras escolas da IPA, mas ali, por exemplo, tipo assim, precisa fazer análise de duas análises, né? Vamos dizer assim, e a pessoa precisa chegar ao final, acho que são 2 anos,
Nesse caso, quem que diz que o paciente, né, enfim, analisando, chegou ao final de análise? E se ele desiste, tem que retomar? Como é que é? Teria que perguntar para ele como funciona. Se você entrar no site da IPA hoje, isso está lá no site, é público e tal, você vai ter 3 modelos de formação, que eles chamam, deixa eu pegar aqui para vocês, de modelos de treinamento do analista. Pois é. Esquisito, né? Bem esquisito. É esquisito para nós. Porque, assim, me parece que daí ele fica na mão do paciente, né? Se o paciente desiste, ele tem que retomar tudo, como é que faz, sabe? Como assim? Estou analisando, no caso, para a formação. Ó, treinamentos. Como se tornar um analista, os 3 modelos de treinamento. Aqui, ó. Então, aqui você tem 3 modelos. O Eitington, o francês e o uruguaio. O uruguaio é o mais recente, tá? Aqui tem uma série, ó, fundamentação intelectual, né? Aqui eles vão pensar alguma coisa. Filosofia da educação psicanalítica, imersão, qualificação e graduação. Aqui começa o problema. A vida do análise visa, do analisante, né? Visa lidar com estruturas de defesa, superar resistências, expor e analisar transferências neuróticas. Material infantil, ganhar convicção sobre estados mentais primitivos, desidealizar o analista e a profissão. Isso requer como imersão intensiva, quanto possível em análise, 3 a 5 vezes por semana. Da mesma forma, a experiência de um candidato na condição da análise deve ser tão intensa quanto possível, ou seja, 3 a 5 vezes por semana. A capacidade de autoanálise contínua é um objetivo ideal e pretendido. Veja bem. Olha onde tem um problema aqui já, ó. Cadê? Desidealizar o analista e a profissão. A capacidade de autoanálise contínua é um objetivo ideal e pretendido. Como assim? Um tratamento que vai desidealizar, mas busca o ideal. Percebem? Né? Na Europa é necessária a apresentação de um caso, algum fórum, tal. Estados Unidos e América Latina, alguns institutos exigem uma apresentação final do caso. Não é sobre o próprio caso, é sobre um outro caso que você vai atender. Né? Na escola de Lacan, o dispositivo do passe não é você apresentar um caso ou outro, mas é o próprio caso. Você formalizar o teu próprio percurso de análise. Quantas instituições que dizem formar psicanalistas de orientação lacaniana? Eu conheço várias, principalmente essas de Instagram, que trabalham que para uma pessoa ser reconhecida como analista da escola, ela precisa formalizar o próprio caso. Quantas? Não conheço uma. Não conheço uma. Agora, se você vai para sérias, Fórum do Campo Lacaniano, Freudiana de Buenos Aires, EBP, aí sim. Para a escola reconhecer como analista da escola, o que não é o mesmo que reconhecer como psicanalista, né? Aí sim. Aí você vai encontrar o dispositivo do passe, eles vão organizar o passe, eles vão fazer o cartel do passe, tem toda uma estrutura para dar conta da formação, né? Quando você diz analista da escola, você não é um analista de data? Não, não é analista de data, é analista da escola. Não tem analista de data na escola de orientação lacaniana. Qual é a diferença, então, de ser psicanalista e analista da escola? Analista da escola tem o AE, que é analista da escola, e o AME, A-M-E, que é o analista membro da escola. Aí cada escola vai colocar suas prerrogativas, né? Mas basicamente, tanto um quanto o outro são analistas que são reconhecidos dentro da escola e que fazem o trabalho na escola. Né? Não é...
por exemplo, eu conheço vários analistas da Escola Brasileira de Psicanálise que são só AP, analista praticante. Ou seja, a escola reconhece que é um analista praticante, mas assim, não fizeram o passe, não, nada. Tá? Aqui a frequência não é determinada, mas intrinsecamente, 3 a 4 vezes por semana. Aqui vai continuar. Aqui no Uruguai, a frequência é de no mínimo 3 vezes na semana, com períodos de maior intensidade e regressão de até 5 vezes na semana. Essa é uma prática recomendada. Veja que está falando recomendado, mas é sempre imposto. Né? Então, assim, essa é a grande discussão que o Lacan levanta. Não só Lacan, tá, gente? Mas Ferenczi, Lacan, Reiki. Né? Se vocês pegarem o livro da Marina Bieler, ela trabalha com uma biografia do Reiki, né, praticamente, acho que é o doutorado dela. Vocês vão ver ali na questão da formação, como muitos analistas antes de Lacan já diziam que a formação proposta, ofertada para a IPA, é uma formação religiosa. O que é uma formação religiosa? Seguir determinados rituais para alcançar supostamente o paraíso. Né? E aí, vamos lá. Alguém aqui está na Europa? Acho que a Vivian está por aí? Estou aqui, sim, Marco. Bom dia. Bom dia. Tu chegou a ver quanto custa uma formação na IPA aí na Itália? Não vi, Marco. Não vi, mas eu posso até ver quando eu voltar. Estou no Brasil agora, volto semana que vem. Posso até ver. E joga na roda aqui para a gente ver. Ok, vou fazer isso. Eu atendi 3 pessoas de Portugal já, né? 2 brasileiras e uma portuguesa mesmo. E as 3 não tinham a menor condição de fazer análise para ser analista da IPA. Então, esse é o ponto, entendeu? Os analistas que eu tive contato, veja, eu estou numa cidade relativamente pequena para a Itália. Não é pequena, mas é relativamente. Então, eu não sei, assim, se é um problema ali, né? Mas os analistas que eu conheci, assim, eu achei ruim. Falando diretamente. Quanto cobravam? Olha, em torno de 70 euros a sessão. Eu achei assim, e foi em Firenze, eu tive que ir até Firenze, tá? Então, assim, conheci 2 procurando analistas, né? Conheci 2 bem ruins. Não façam a conversão, tá, gente? Isso é coisa que a gente não pode fazer. Porque 70 euros em reais é uma coisa. A gente tem que pensar que é 70 euros para quem ganha em euros, tá? Agora, olha, a conta básica Na verdade, um cobrou 100, desculpa. Um cobrou 100, o outro 70. Foi isso aí. Eu vou colocar aqui, então, o de Portugal, tá? Que foi uma psicóloga que estava lá em Portugal. 50 euros, isso há 3 anos atrás, por sessão. Vezes 3 vezes na semana. 150 vezes 4. 600 euros por mês. Vivian, 600 euros é muita grana? É sim, Marco. As pessoas na Itália, assim, 70% ganha em torno de 1.300 e 1.800 euros por mês. É bastante coisa assim. Não dá para pagar. Um cara que não for muito bem de vida não paga. Pois é. Aliás, quase ninguém faz análise, tá? Quase ninguém. Óbvio, né? É óbvio, dá para perceber bem lá. Eu acho assim, né, São Paulo eu não tenho nenhuma amiga que não faça. É difícil encontrar uma amiga que não faça. Pois é. 600 euros. Não convertam, tá? Não façam essa besteira de converter, porque se vocês converterem, vocês vão achar ridículo o valor. Né?
Só uma brincadeira, né? Marco. Vezes 5, né? Marco. R$3.000. Oi, Sada. Oi, tudo bem, gente? Estou descabelada, não olha, não. Marco, essa questão da gente fazer a análise 4, 5 vezes por semana é muito complicado. Você não consegue ser analista fazendo uma vez por semana, uma análise? Demora mais, mas chega no objetivo, não chega? Porque aqui no Brasil também, para a gente fazer análise toda semana, 4, 5 vezes, é muito puxado, eu não dou conta. Eu estou com analista, mas eu não faço 4, 5 vezes por semana, eu faço uma vez por semana. O processo pode ser mais longo, mas eu estou caminhando na minha análise, entende? Acho que eu vou um pouco mais devagar, mas isso não me impede de chegar a esse objetivo que você estava lendo aí agora. Eu não idealizo o analista, eu não idealizo nada assim dele, né? Eu vejo como uma pessoa, um analista que está ali. De vez em quando até não gosto muito de algumas coisas, mas... Ó, vamos lá. Vocês estão Mas, vendo Marco. Só um minutinho, Sérgio. Vocês estão vendo a importância da revolução que Lacan fez com a sua escola? Diga, Sérgio. Não, porque a Sada falou aí do objetivo. A análise tem um objetivo? Tem, óbvio. Aí você vai... Aquilo que eu estava falando no começo, né? Para o Freud, o objetivo é a suspensão do recalque. Numa vez que você faz a suspensão do recalque, começam a aparecer essas coisas aí que estavam inconscientes. Aparece como? Basicamente aquilo que eu não queria saber, que eu ignorava, que eu fechava os olhos, que estava na minha cara e eu não queria ver, né? É importante isso. Bem no comecinho, quando eu dava aula na graduação sobre a psicanálise, eu falava assim que o inconsciente, ele é aquele negócio que está na nossa cara, mas a gente não enxerga justamente porque está na nossa cara. Todo mundo vê, menos a gente. Eu estou perguntando isso porque quando eu falo em objetivo, eu penso em uma coisa que tem muito sentido, né? E, normalmente a psicanálise é algo assim que não faz tanto sentido assim. Então, mas o Lacan, ele coloca o objetivo de uma análise, para além da terapêutica, ele não abre mão disso, é a formação do analista. Sim. Mas eu tenho objetivo, sim, na minha análise. Não é um objetivo final, assim, mas é uma construção cotidiana, vamos dizer assim, né? Não, gente, mas aí nós temos os objetivos. Não, só completar, o Marco, não sei, só fechar. Porque, assim, por exemplo, vocês falaram várias vezes do recalque, né? Eu já estou percebendo meus recalques. Eu não sei se eu vou dar conta de avançar sobre eles, entende? Então, isso para mim seria um objetivo, mas isso eu não tenho. Eu vou ter que aprender a conviver com isso e me aceitar assim, de alguma maneira. Vamos lá, gente. Uma coisa é o objetivo de cada um que procura o tratamento. É o objetivo com o tratamento. Outra coisa é o objetivo que nós, enquanto analistas, esperamos do tratamento. Veja, quando eu vou na nutricionista, por exemplo, o meu objetivo marco, tá, é perder um pouco de gordura e só isso, basicamente. O meu objetivo é, eu preciso emagrecer um pouco. Para minha nutricionista, o objetivo dela é outro, radicalmente outro. O objetivo dela e ela falou para mim, eu vou elaborar um tratamento onde você vai perder gordura, mas você vai manter o tratamento. Não é assim, fazer uma coisa radical, que você perderia gordura, mas daqui a pouco você já sai da dieta e volta tudo de novo. Então, o objetivo para ela é que eu tenha uma melhor qualidade de vida, que eu melhore o meu sono. É até engraçado, né? Porque eu não estava dormindo direito, eu acordava com fome de madrugada, ela trocou, falou assim, agora você vai comer depois da janta. Eu falei, porra, vou emagrecer pra caralho, né? Comendo depois da janta. E comecei a comer depois da janta, parei de ter fome à noite, de madrugada, comecei a dormir melhor e comecei a emagrecer. Percebe que o objetivo para mim era emagrecer, mas para ela era,
eu vou precisar acertar esse negócio aqui, porque senão não vai dar certo. Então, o objetivo para ela era que eu emagrecesse, ok, tá aí, que seria o efeito terapêutico. Mas por trás desse efeito terapêutico, para chegar lá, existem outras coisas que precisam ser corrigidas. Para que nós alcancemos os efeitos terapêuticos com os nossos pacientes, faz-se necessário que haja a suspensão do recalque. Por isso que nós não podemos trabalhar em prol de um efeito terapêutico, mas em prol de um efeito analítico. Porque uma vez que se alcança a suspensão do recalque, você tem como efeito, como consequência o quê? O efeito terapêutico. Agora, esse efeito terapêutico, que pode ser mensurável, né? Que pode ser mensurável, como a gente estava vendo lá nos primeiros artigos, né? Ele é alcançado não só com a psicanálise, mas com quase todas as psicoterapias, que se propõem, né, a verificar empiricamente a eficácia do seu tratamento. MDR faz isso? Não. Hipnose alcança isso? Não. Reprogramação? Não. Aquela... como que é? Sistema... como que é aquele negócio familiar lá? Constelação familiar. Constelação faz isso? Não. Marco, mas não faz mesmo ou a gente não tem evidências que faça? Pois é. Não temos evidências que faça. Pode fazer? Pode. Por quê? Porque segundo o branco velho lá, o Freud, é um tratamento pela via da palavra. E nós, como psicanalistas, somos os que mais verificamos o efeito que a fala tem. Então, efeitos terapêuticos, eles são verificáveis independente, aparentemente, né, do tratamento ofertado. Agora, alguns alcançam efeitos terapêuticos melhores e outros nem tanto. Agora, e o efeito analítico? Aí nós precisamos perguntar, né, sobre qual psicanálise está sendo aplicada. Será que é uma psicanálise de orientação lacaniana, aonde, a partir das intervenções do analista, vai se verificar a produção de um sujeito do inconsciente? Ou será que, a partir dos efeitos do analista, nós vamos verificar a elaboração das posições esquizoparanoides e depressivas? Explica melhor esse pedacinho aí, por favor. É aquilo que o analista vai estar tentando alcançar com as suas intervenções. Numa psicanálise de orientação kleiniana, por exemplo, você vai tentar fazer, né, com as suas intervenções, com a transferência e tal, vai tentar fazer a reedição disso aí. Eu não sei se a reedição é a palavra certa, tá, gente? Com aspas aqui, precisa ver com o kleiniano como é que isso funciona direitinho. Mas o objetivo é outro. O pessoal gosta disso daí também, né? Do quê? Essa esquizoparanoide também tem bastante adesão, assim. Eu vejo bastante gente que se... Esquizoanálise é uma coisa. Esquizoparanoide é uma das Eu coisas. entendi uma coisa, por isso que eu pedi a explicação melhor. Tá. A esquizoparanoide é uma das posições primitivas. Tá. Por isso que eu não entendi. Que a Melanie Klein desenvolve. Oi, Sim. Cláudia.
você está se referindo a uma psicanálise mais contemporânea? Regressão à dependência, esse tipo de coisa ou não? Agora, nessa última parte que você falou, não, né? Kleiniano absoluto. Melanie Klein ali. No... Marco, eu queria. É que você começou a falar ali atrás um pouquinho, aí a gente mudou. Quando eu mencionei a questão da análise semanal, aí você falou por isso a importância de Lacan. Só que aí parou nisso. Você fez um corte lacaniano aí. Eu queria saber o que você ia completar. Não precisa mais que isso. Por isso que eu parei ali. Tá. Porque a gente está vendo o site, onde você tem lá todo esse padrãozinho, toda essa ritualização. Aí você pega, por exemplo, o texto do Lacan, onde ele, na nota italiana, nota italiana. Então é com a Vivian. Quer ver? Ó? Aí. Tá aí, Vivian. Isso aqui está no meu livro, tá, gente? Esse texto aqui. Na página 312 dos outros escritos. Né? Autorizar-se não é autorritualizar-se. Uhum. Pois afirmei, por outro lado, que é do não todo que depende o analista. Esse não todo como condição faltante. Como aquele que se vê castrado. E, na medida em que se vê castrado, o desejo pode operar, ok? Não todo ser falante pode autorizar-se a produzir um analista. Não é que nem todas as pessoas, não todo ser falante. Ou seja, aquele que, de alguma maneira, vive na carne a castração, os limites, e a partir daí, né? Não todo ser falante pode autorizar a produzir um analista. A partir daí, leva sua análise, tá? Até aquele ponto que o Lacan vai dizer, que é o ponto da destituição subjetiva, ou melhor dizendo, do desser. Esqueçam a destituição subjetiva, me passou uma coisa na cabeça aqui, mas não. Que leva ao ponto do desser. Esse pode autorizar-se a produzir um analista. Veja que o analista é uma produção do próprio percurso de análise. Prova disso é que a análise é necessária para tanto, mas não é suficiente. Somente o analista, ou seja, não qualquer um, autoriza-se apenas de si mesmo. Nota italiana é um texto belíssimo para pensar a formação. Então... Oi, Carla, diga. Teria que autorizar... Teria não. Teria uma palavra muito impositiva. Chegar ao descer para autorizar-se analista. E eu queria comentar também algo que me aflige muito, porque a gente fala da IPA, mas eu sinto até o momento do ponto que cheguei hoje. Acho que as escolas psicanalistas, inclusive as brasileiras, parecem igrejas. Aí a gente chega novinho e encontra tanta regra. Até agora mesmo eu estou tentando digerir o passe. Já ouvi várias coisas, e eu estou tentando digerir como alguém vai entrar numa banca de TCC, que é o que eu vejo até o momento, numa banca de TCC para dizer se é ou não analista pela palavra de outros. Foi? Está equivocado. Não, pode ser, porque eu tenho que achar um momento. Então, só para concluir o pensamento. Você está fazendo a pós do ESP? Estou.
Inclusive, vi 3 aulas diferentes, porque é uma questão minha com o passe. Tá. Eu vi três pessoas diferentes, inclusive o Cesarino, pela minha transferência com ele, me fez ver um pouco diferente. Porque eu tenho uma tremenda resistência com aquilo. Falei, como que alguém vai para que outros digam? Uma coisa minha, é uma coisa que eu vou ter que passar por isso, mais do que simplesmente uma teoria ou de uma aula. Então, eu sinto, às vezes, que as escolas funcionam como igrejas também, assim como o Tá. IPA. Ó, Carla, primeiro, que ninguém é obrigado a passar pelo dispositivo do passe. Tá? Já começa por aí. Segundo, no dispositivo do passe, é o analista quem pede à escola. Não é a escola que pede ao analista, entende? É mais ou menos assim, que eu, na hora que eu vejo que a minha análise já caminhou o suficiente, eu escrevo à escola e digo, olha, eu gostaria de fazer o passe. O que é o passe? Até onde eu entendo, né? A partir das minhas leituras. Tem um livro maravilhoso da Mirtha Sbrum sobre a formação do analista, onde ela trabalha justamente com as questões da Associação Mundial de Psicanálise, da IBP. Lá, ela vai ser bem direta. O passe nada mais é, tá, do que a formalização de um percurso de análise aonde o júri do passe, que não é uma banca de TCC, tá? O júri do passe vai, a partir da formalização que você fez, dizer se houve ou não houve análise. Não vai dizer, primeiro, se você é psicanalista. Segundo, se você será psicanalista. Terceiro, se o teu analista é analista. Não. Vai só, a partir da sua formalização, vai dizer se houve ou não houve análise. A partir daquilo que você escreve, de como você formaliza. Só isso. Só isso. Só? Só isso, Marco? Eu não acho tão só, não. O júri vai me dizer se eu formalizei a minha análise. Isso vai demorar bastante tempo, mas é uma questão minha, não é para tratar. Se você formalizou a tua análise de acordo com aquilo que a escola preconiza, que é uma análise. Não é um terceiro que vai dizer se você se analisou ou não. Vai ser você mesmo. Só que você Mas vai se sou eu, por que um júri? Oi? Se sou eu, para que eu preciso de um júri? Ah, então. Porque se você vai dizer que você fez análise, é necessário, né, que uma escola reconheça. Que senão, esse é o ponto bem bacana. Qualquer um diz que terminou a análise. Qualquer um pode dizer que é analista. Qualquer um poderia dizer, eu fiz a minha análise até o fim. Como é que você sabe? Está formalizado? Percebe? Agora, esse júri não vai dizer que, uma vez que você formalizou, você é analista. É isso que é bacana. E o Lacan, quando ele escreve sobre o passe, ele está tentando produzir ali a doutrina do fim de análise. E o que é mais interessante é que acaba se verificando que, embora nós tenhamos, né? Veja, gente, isso aqui é na escola de orientação lacaniana, tá? Embora nós tenhamos algumas possibilidades, são poucas, de formalizar a análise, porque não é só formalizar o fim, é o começo, meio e fim. Os efeitos que a análise vai ter nunca se repetem. Vai ser no 1 a 1, no caso a caso. Olha que interessante. Daí nós temos uma teoria que propõe um tratamento que deve necessariamente recolher desse tratamento o particular, o singular de cada um. Ficou mais claro um pouco, Carla?
Ficou. Agora, Ainda teria muitas questões, mas eu acho que não é pertinente trazer para cá, porque são questões agora minhas. você fez uma outra questão. Precisa disso? Porque eu vejo parece um batismo, parece uma igreja, e aí a gente, enfim, não sei explicar. E aí, porque essa falta, eu lembro que no primeiro parágrafo que eu peguei do seu livro, a respeito de não estar formalizado, de não ter, né, um manual, né, não dá para colocar como manual. Aí fica complicado, porque também dá lugar para um monte de besteira que acontece. Então, aí aparece a graduação e aparece as escolas, que foi o caso que eu passei, mas ao mesmo tempo fica confuso, é difícil. Né? Para mim é bastante complexo ainda, eu só continuo. Por isso que o Lacan inverte, ele vai dizer que não é o analista que precisa da escola, mas que a escola precisa do analista. A escola depende do analista. Daí a importância da escola é pensar o dispositivo para acolher, como analista da escola, aquelas pessoas que vão, de alguma maneira, dirigir a escola por um determinado tempo. Quando você faz o passe, pelo menos na escola brasileira, você assume uma função dentro da escola por um determinado tempo, só. E esse tempo é curto, tá, gente? Acho que é 3 anos, 2 anos, não sei. Depois você perde o cargo, entre aspas, e volta como analista praticante. Percebe que aí você rompe com essa possibilidade narcísica de criar um analista de data. Ó, fulano é analista de... E mais, esse que passa pelo passe vai trabalhar ainda mais pela psicanálise na escola. Dentro da escola. Oi? Só estou uma dúvida aqui de algo que eu lembrei agora. Uma vez que você se tornou, vamos dizer assim, analista, né? Por exemplo, aí você trabalhou na escola ali e tal, naquela escola que você tem um vínculo ali com ela, aí de repente você desiste da escola. Tem como se tornar um analista solitário, ou seja, um lobo solitário, sem nenhum vínculo nem nada? Não, né? Então, é isso que eu estava aqui pensando. Agora, assim, não é porque eu não estou dentro da escola que eu não sou analista. Esse é o ponto. Precisa do dispositivo do... Não. Porque se você vai para o dispositivo do passe achando que precisa, eu te garanto que você não chegou no fim da tua análise. Uhum. Veja, o dispositivo do passe não vai dizer que você é analista. Não vai dizer que a partir de agora você é analista. Só vai dizer que houve análise. É muito mais simples. E vai dizer que houve análise a partir da sua formalização sobre o teu percurso. Não, porque assim, eu tô te perguntando, porque agora que eu lembrei, eu vi alguém, até numa aula do ESP mesmo, falando assim, né, que tem bons analistas e tal, que não são vinculados às escolas, entendeu? Eu falo isso, vamos dizer assim, tipo, um lobo solitário, né? Não, eu não sou vinculado à escola, mas não tem nada de lobo solitário. Não, assim, foi o cara que falou, né? Eu que tô falando, não, a pessoa que eu ouvi falando. O cara se equivocou. Eu faço análise de controle com a Silvia Amigo, da Escola Freudiana de Buenos Aires. Eu faço a minha análise com a Noemi Brown, da Escola Brasileira. Vira e mexe, estou conversando com o Daniel Mar Pérez. Não tem nada de lobo solitário. Nossa. Tá, entendi agora. É que o laço, ele se estabelece... Aqui mesmo, eu trabalho aqui na minha clínica, né? Tem a Paula, que é da EBP, e ela é da EBP, né? Ela não fez o passe, tá, gente? Mas ela é associada à EBP, Escola Brasileira de Psicanálise. Trabalha aqui comigo na clínica. Aí, aqui tem a Alessandra, que dá aula no Espaço Escuta, que é filiado àquele Lídia Coriá, da Jerusalinski e tal. Tem o Tiago, ele foi vinculado um tempo sobre a coisa freudiana de Curitiba, abriram um grupo aqui em Londrina, tal, o grupo está enorme,
está aqui também. Veja, os laços estão aí, né? Ninguém faz psicanálise sozinho, né? Isso. No livro, Claro. eu coloco isso no livro. A hora que eu aponto que o analista, ele é refém da teoria. Como é que você vai estudar a teoria sozinho? Como você vai garantir que não é um delírio? Verdade, né? Ou seja, né? No grupo é bom que você pode até ver se de repente pode ser um delírio coletivo, né? Isso, daí a importância do mais um no cartel. Para romper com o delírio coletivo, que acontece. E uma das coisas que Tá. E assim, eu ia falar assim, uma das coisas também que me chamou bem a atenção quando eu te conheci lá na rede social, foi tinha uma live, você e o Leandro, que até eu tive aula com ele na pós, no do ESP. Aí que acontece, ele falou mesmo que não tem como você fazer o seu consultório sem abrir a porta para outros analistas, entendeu? Ter aquele, vamos dizer, um vínculo para... É isso mesmo que a colega falou, não tem como ter psicanálise sozinho. Sim. Gente, tudo isso aqui para a gente poder entrar no Psicanálise e Psiquiatria semana que vem. Tá? Eu acho que é imprescindível a gente retomar essas coisas da psicanálise, do que é o analista, né? Por quê? Porque senão a gente acaba lendo essas pesquisas e fala, ah lá, a psicanálise funciona. Legal. Mas qual psicanálise? Efeito terapêutico ou efeito analítico? Bom, ali efeitos terapêuticos. Todas as psicanálises alcançam? Não. Teve até um artigo que ele disse que, quando ele faz a comparação, né, entre diferentes modelos de tratamento, ele pega psicanálise, psicoterapia de base psicanalítica e TCC, né, terapia cognitivo-comportamental. E aí eles falam lá que quanto mais experiente é o profissional, né, mais você consegue verificar o efeito terapêutico do tratamento. Isso é, no mínimo, interessante, né? No mínimo, interessante. Porque as pessoas, muitas vezes os profissionais, no campo da saúde mental, não alcançam os efeitos esperados. Quarta-feira agora vai começar o grupo de supervisão, né? E eu tenho para mim cada vez mais claro. Primeiro, muita gente se equivoca no objetivo do tratamento, já desde as primeiras sessões. Segundo, aquela tentativa insana que a grande maioria das pessoas que eu acolhi em supervisão, de mostrar serviço, de fazer valer o tratamento, isso só põe a perder a psicanálise. E quanto mais jovens nós somos, mais nós nos preocupamos com isso. E terceiro, o narcisismo do analista. Quando a gente precisa se garantir, por qualquer razão que seja, a gente faz de tudo para ser amado. E acaba tomando o paciente como objeto. E aí, não tem análise possível. Sem análise, dificilmente vamos alcançar os efeitos esperados de um tratamento. Efeitos analíticos. Porque sabemos o quão revigorante, quão terapêutico pode ser o amor. Não sabemos?
chega a brilhar os olhinhos, né? Quando a gente fala de amor. Quando a gente vive o amor. Encontrei meu terapeuta agora. Ah, o que ele faz? Ele faz psicanálise com regressão e eneagrama. Nossa, ele é fantástico. Gente, continuamos na quinta? Beleza? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, para quem está entrando agora, os textos são pré-textos para as discussões que a gente vai fomentando aqui, tá? Então... Como é que você fez em eneagrama, sei lá o quê? Corta? Como é que você faz uma coisa dessa? Eneagrama, pentagrama, né? Vai usando todas as gramas. Não estou pensando nisso, pelo amor de Deus. Faz uma coisa dessa. Ô, Marco, Pois uma é. dúvida aqui. O mês passado foi um pouquinho diferente. Nós vamos pagar esse mês agora que está entrando por Pix? Ou vai chegar alguma coisa para a gente da... Não, todo Pix. Eu vou fazer tudo por Pix agora. Você vai confirmar o seu Pix de novo? Vou. Eu mando lá no grupo, tá? Tá bom, tá legal. Beleza? Beleza. É mais, gente. Um ótimo dia e até quinta-feira. Excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.